Olá, meu irmão, minha irmã. Há uma frase que dizem ter sido dita por De Gaulle, estadista francês, que nós achamos muito interessante. Fala dessa relação, quando nós aqui trazemos a questão vida-morte, ou seja, vida e espiritualidade também. Porque pensar na vida sem pensar na vida como continuação permanente, em dimensão diferente, vida no corpo físico, vida espiritual, é nós realmente não compreendermos certos fenômenos que acontecem conosco. E dizem então que ele assim falou: o que pensamos sobre a morte só tem importância na medida em que a morte nos faz pensar na vida. É muito interessante, porque se a morte e a perspectiva de que nós vamos morrer um dia, ou seja, morrer no sentido biológico, para então continuar no sentido espiritual. Então, nós pensarmos na vida, porque dependendo do que nós fazemos nessa vida, é que vai ser a nossa vida no plano espiritual. Então, nós devemos nos preocupar em plantar a boa semente para colher os bons frutos. Embora tenhamos a preocupação de falar que a semente que plantamos agora não quer dizer que apenas vamos colher lá no plano espiritual. Não. Nós já colhemos muitas vezes e frequentemente aqui no plano físico. E quando acontece de não dar tempo para nós colhermos o fruto aqui, colhermos no plano espiritual, também poderemos continuar colhendo quando um dia retornarmos através da reencarnação. Esse retorno maravilhoso, como oportunidade que Deus nos concede para repararmos nossas faltas, sem a necessidade de nos impor uma pena eterna de sofrimentos e dores pelos erros cometidos. Eis aí a prova maior da misericórdia divina, essa oportunidade de nós repararmos os erros e de nós continuarmos para plantar a boa semente e assim crescermos e evoluirmos. Então essa frase de Gaulle nós achamos muito interessante também. O que pensamos sobre a morte só tem importância na medida em que a morte nos faz pensar na vida. Então, sabedores de que um dia retornaremos à espiritualidade, é um fenômeno natural que ninguém pode fugir, vamos então pensar na vida. O que estamos fazendo na vida? O que nós estamos, que semente nós estamos plantando? O que realmente estamos fazendo em termos de amizade, de cumprimento dos nossos deveres, na oportunidade de servir, de ser solidários, porque afinal de contas, não existe na vida quem não precise um do outro. Por isso que nós devemos compreender do nosso dever. Cumprir o nosso dever é muito importante no sentido espiritual, pois que Jesus disse uma coisa muito interessante também que devemos refletir. Daqui não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. O que isso representa? Quando aquelas pessoas que apenas têm a mente voltada, o pensamento muito pontual para a questão apenas da vida no corpo físico, talvez essa frase não tenha muito sentido. Mas aí quando nós começamos a pensar na vida mais ampla, aqui e lá, nós então começamos a nos preocupar mais em fazermos o melhor possível agora, para que colhamos o melhor possível do lado de lá. É muito interessante nós refletirmos assim. Então, quando nós vemos a pessoa pensar, Jesus disse, daqui não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Pensamos ainda na colheita apenas nessa presente encarnação. Mas não. Deus não tem pressa, tudo vem no seu devido tempo. Deus vai dando a oportunidade para que nós então possamos reparar sem a necessidade do resgate do sofrimento. Repararmos através das mudanças de atitudes, do mal que éramos, da pessoa má que éramos antes, para a pessoa boa que podemos ser, ainda agora nessa existência. E se assim não procedermos, nós poderemos retornar à espiritualidade e um dia retornarmos ao plano físico e resgatarmos aqui. Não sairmos daqui enquanto não pagarmos o último ceitil, ou seja, resgatarmos os nossos débitos. Essa relação é muito importante e nós devemos refletir, meus irmãos. Vemos às vezes as pessoas atormentadas pelo medo da morte. Por quê? Atormentar-se. Claro que a morte em si, ninguém quer aceitar logo assim de imediato e achar que é favorável. Se chegasse, por exemplo, Deus e perguntasse, quer morrer agora? Acreditamos que ninguém praticamente diria que sim. Mas aqui o que é que acontece? Não vamos nos atormentar enquanto as coisas não chegam. Enquanto não chega o dia do nosso testemunho. Porém, se nós estivermos com a consciência tranquila, com certeza, nós já não teremos o pavor, poderemos ter uma expectativa, uma certa ansiedade, uma dúvida, mas nunca a consciência atormentada através de certos sofrimentos desnecessários.
Sofrer por antecipação, pensando na morte, é simplesmente não viver. Mas viver, fazendo o melhor, é exatamente plantar para colher depois da morte também. Então, nossos deveres aqui na Terra são muito importantes. E mais uma vez repetimos essa frase de Gaulle para lembrar que estamos repetindo aquilo que sempre falamos a respeito de Jesus, da vida que continua, e por isso essa inter-relação importante entre a vida do corpo físico e a vida no plano espiritual. O que pensamos sobre a morte só tem importância na medida que a morte nos faz pensar na vida. Pensemos na vida, façamos o melhor. Esqueçamos a morte por enquanto, mas pensemos na vida. E com certeza, dessa maneira, a morte será bem melhor para cada um de nós. Muita paz, meus irmãos, e proveitosas reflexões.